Está no ar o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ao resumo das notícias de hoje. Pleno da OAB defende que advogado não pode ser multado por juiz. Conselho Federal e Ministério da Justiça firmam parceria para a criação do Atlas de Acesso à Justiça. Comissão do Senado aprova indicados da Ordem para representar a advocacia no CNJ. OAB se posiciona a favor da aprovação da PEC 37 em tramitação no Congresso. E ainda, documentário sobre a vida e a atuação jurídica de Sobral Pinto ganha o apoio do Conselho Federal da Ordem. Você confere tudo isso a partir de agora, aqui no programa OAB Nacional. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil lamentou a posição equivocada que vem sendo adotada pela Associação dos Magistrados Brasileiros diante da ação direta de inconstitucionalidade 4.398, ajuizada pela Ordem junto ao Supremo Tribunal Federal. Na ação, a OAB requer a declaração de inconstitucionalidade do artigo 265 do Código de Processo Penal, que dá ao juiz o poder de multar o advogado. O Estatuto da Advocacia é claro ao afirmar não haver hierarquia entre advogado e juiz. Portanto, um não pode cobrar multa do outro. Para evitar que isso aconteça, a OAB ajuizou em março de 2010 a ADIM 4.398 junto ao Supremo Tribunal Federal, requerendo a inconstitucionalidade do artigo 265 do Código de Processo Penal. Segundo esse dispositivo, o defensor não pode abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicando previamente ao juiz sob pena de multa a ser aplicada pelo próprio juiz, de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. A associação que defende a norma entende que a mesma é voltada ao defensor nomeado, justificando que ao abandonar a causa, o advogado compromete a defesa. A MB ainda pontua que a sanção é processual, não administrativa. O Conselho Federal da Ordem entende que o artigo 265 viola as garantias constitucionais do livre exercício da profissão e da aplicação de pena sem o devido processo legal, além de agredir a Lei 8.906 de 94, segundo a qual só a OAB pode aplicar sanções à categoria. Por isso, o Pleno da Ordem criticou o posicionamento da Associação dos Magistrados Brasileiros de defender a aplicação de sanção processual aos profissionais da advocacia. Lamentável e equivocada a posição da MB. O advogado não pode ser multado pelo juiz, porque o cidadão defendido pelo advogado não é menos importante que o Estado representado pelo juiz. A lei federal, que é o Estatuto da Advocacia da OAB, diz com todas as letras que não há hierarquia entre advogado e juiz. Assim, como o advogado não pode multar juiz, este não pode punir aquele. As faltas éticas de advogados são fiscalizadas e controladas exclusivamente pela própria OAB, que tem sido rigorosa no cumprimento de seu dever. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou, em caráter terminativo, a redação final do projeto de lei que estende os honorários de sucumbência para os advogados que militam na Justiça do Trabalho. O presidente nacional da Ordem comemorou a aprovação da matéria, que agora segue diretamente para a apreciação do Senado, sem a necessidade de votação no plenário da Câmara. O Conselho Federal da OAB e o Ministério da Justiça celebraram um acordo de cooperação para a criação do projeto Atlas de Acesso à Justiça. No portal do Atlas, na internet, poderão ser acessados indicadores que irão ajudar no dia a dia do cidadão e na formulação de políticas públicas para o sistema de justiça. O objetivo do Atlas de Acesso à Justiça é a troca de informações nas áreas de estatística e formação de indicadores, além da realização de estudos para avaliação de políticas públicas no sistema de justiça. A ideia é que nós tenhamos um portal com todas as informações de justiça do Brasil, para que o cidadão, onde quer que ele esteja, num simples clique, ele saiba o que tem perto dele, que a OAB está perto dele, qual tribunal, qual da defensoria, qual Ministério Público. Com isso, nós temos certeza que é uma importante ferramenta, uma fundamental ferramenta para o acesso à justiça. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, afirmou que esse é mais um passo importante no acesso dos cidadãos à justiça. Como todos sabem, já estamos realizando o livro que será lançado pelo Ministério da Justiça e pela OAB sobre a advocacia e o acesso à justiça.
Estamos também formatando o lançamento de um mutirão carcerário para todo o Brasil. E entre essas atividades em parceria se encontra um acordo de cooperação da OAB e do Ministério da Justiça no sentido de estabelecer as bases gerais para a instrumentalização do projeto Atlas de Acesso à Justiça. O cidadão deve saber aonde tem mais perto dele uma OAB. Então essa parceria é fundamental, porque nós não temos ainda no Brasil um portal ou uma ferramenta que tenha centralizados todos os dados da Justiça. E a OAB é parceira nossa do Ministério da Justiça de primeira mão e é o primeiro acordo de cooperação que fizemos. Então começamos pela OAB, para depois termos o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria. Estamos muito satisfeitos com essa parceria. A ferramenta ainda terá um aplicativo para tablets e smartphones, além de totens e locais de grande movimento. Segundo Flávio Caetano, 3 índices que irão colaborar com a melhoria das políticas públicas para a justiça brasileira serão criados. Criaremos 3 índices. Um para analisarmos o acesso à justiça no país, fazendo um ranking dos estados, onde que o cidadão tem a porta de entrada para a justiça. O segundo índice é do sistema de justiça, então vemos qual estado está mais bem aparelhado em termos do sistema como um todo. E o terceiro é para estudarmos o orçamento. Sabemos como que o orçamento da justiça é executado no país inteiro. Isso é fundamental para que a gente melhore as nossas políticas públicas de justiça no país. E a seguir, CCJ do Senado aprova indicados da OAB para representar a advocacia no Conselho Nacional de Justiça. É daqui a pouco, depois do intervalo. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou os nomes dos advogados indicados pela OAB para atuarem como representantes da advocacia no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado, acompanhou a sabatina de Gisela Gondim. Os dirigentes da ordem também estiveram presentes. O nome da advogada foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado para representar a advocacia no Conselho Nacional de Justiça. Na ocasião, foram feitas perguntas sobre a relação entre advogados e magistrados. O conluio realmente é uma coisa, extremamente danosa, até porque a própria palavra diz, seria uma associação para fins ilícitos. Então é óbvio que qualquer associação para qualquer fim ilícito, ela é abominável de qualquer forma. Eu só tenho reserva em relação a essa questão da maneira como tem sido colocada e divulgado essa questão, porque é uma prerrogativa da advocacia o contato com o magistrado. E é muito importante esse contato do advogado com o magistrado para trocar ideias sobre a causa, alguns pontos específicos. Às vezes, uma situação, de fato, que ocorreu depois do protocolo de uma petição. Existem inúmeras situações em que há uma necessidade e acho importante também para o magistrado prefeito decidir, porque o advogado é o intermediário entre o cidadão e a justiça. Então, eu acho que essas questões elas têm que ser tratadas com muita cautela. Entre os questionamentos, temas como a proposta de resolução do CNJ vedando cartórios de se recusarem a fazer a habilitação, a celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo, a criação de 4 novos tribunais regionais federais, o pagamento de auxílio moradia, o uso de algemas em prisões no país e o diálogo constitucional. Esse diálogo acho que é republicano, até porque quando a Constituição fala os poderes são independentes e harmônicos, ele não está querendo dizer que eles são... Independência não é a mesma coisa que isolamento. E nós, quando importamos do sistema norte-americano a aplicação do princípio da separação dos poderes, tal como foi colocado lá, junto veio também a teoria do checks and balance, que faz com que os poderes se comuniquem. Mas eu acho que a função precípua de legislar é do legislativo. E eu acho realmente preocupante quando um poder começa a invadir demais a esfera do outro. Mas isso eu acho que é uma questão também política que pode ser resolvida através de um diálogo entre as instituições, que eu acho que seria sempre muito bem-vindo.
O conselheiro federal Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira, indicado ao CNJ, também foi sabatinado pela CCJ do Senado. Por maioria de votos, o nome de Paulo Eduardo foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Os senadores fizeram questionamentos acerca de temas importantes e polêmicos, como a PEC 37 e a demora da presidente Dilma Rousseff em indicar o ministro do STF. Nós temos um acordo composto por 11 ministros e que essa demora na designação é prejudicial ao processo judicial. É claro que é evidente que eu defendo que deve existir prazos, que nós defendemos uma reforma, uma reestruturação, inclusive na questão das matérias a serem levadas ao Supremo Tribunal Federal, porque a sociedade não pode ficar à mercê do Executivo de não haver uma designação, uma nomeação de imediata, porque isso prejudica o jurisdicionado, prejudica o andamento processual e contraria o princípio constitucional, que é a questão do prazo razoável do processo. Então, eu acho que tem que haver mecanismo de controle sobre isso. Trabalho escravo e punição de magistrados com aposentadoria compulsória também foram assuntos discutidos. Nós temos uma Constituição de 88 e uma LOMAN anterior a 88. Então, eu entendo que essa questão, como posta hoje, é uma premiação ao mau juiz. Isso deve ser revisto. Se você comete uma falta grave, e aí vai se levantar uma questão em função da contribuição do magistrado em decorrência da Previdência. Mas isso se busca um mecanismo de fazer essa recomposição ou a devolução desse valor que ele contribuiu para a Previdência. Mas você não pode ser agraciado com a aposentadoria em decorrência de um cometimento de uma falta grave. Isso tem que ser punido e tem que ser revisto. E é urgente que o Supremo encaminhe, e recentemente eu vi uma notícia vinda do Supremo de que se teria encaminhado esse projeto para que seja discutido os princípios que são necessários. É necessário que isso tenha urgência e possa caminhar para que a gente possa ter um judiciário cada vez mais efetivo. A experiência na advocacia foi decisiva para os dois indicados. Foram sabatinas rigorosas, importantes. Os dois sabatinados, representantes da advocacia brasileira, Gisela Gondim Ramos e Paulo Eduardo Teixeira, se saíram com sobriedade, com adequação, demonstrando toda a competência da advocacia brasileira e certamente as causas da advocacia, que são causas da cidadania, estarão muito bem representadas e defendidas no Conselho Nacional de Justiça por esses dois representantes do Conselho Federal da OAB. E esperamos que, tão logo o Senado Federal aprove em seu plenário, possa a Presidente da República nomear para que os representantes da Ordem comecem a trabalhar e assim o farão com afinco e com a atenção e a cobrança de todos os advogados brasileiros, sabendo que o CNJ é um importante órgão de controle e planejamento da gestão do Judiciário, para que o Judiciário cumpra o seu papel de prestar um bom serviço à cidadania, como também é um órgão de defesa das prerrogativas do advogado, porque uma das missões do CNJ, no sentido da aplicação da lei, é fazer com que os juízes de todo o Brasil respeitem o advogado em toda a sua altivez, porque o advogado ele é o porta-voz do cidadão no judiciário. A aprovação dos advogados indicados pela OAB para compor o Conselho Nacional de Justiça vai agora ser submetida ao plenário do Senado em regime de urgência. Se aprovados pela Casa, os nomes serão encaminhados à Presidente da República, Dilma Rousseff. Há essa expectativa em relação à votação ao plenário, para que depois nós tenhamos o próximo passo, que é a nomeação pela Presidência da República, a gente possa passar a exercer a nossa função, a função de contribuir para o fortalecimento das instituições, para fazer com que os princípios constitucionais sejam respeitados e a gente possa ter uma justiça atendendo o que fala a Constituição, preservando a questão do princípio da ampla defesa, mas principalmente buscando uma efetiva prestação jurisdicional, onde a gente possa ter aí os processos sendo resolvidos num curto espaço de tempo e a sociedade possa ter os seus anseios atendidos. Meu nome é Diego Vega, sou advogado ambientalista, me formei em 2002, e desde o início da minha carreira eu procurei focar, entre outras coisas, no direito ambiental. Então, o direito ambiental é algo difícil de se trabalhar por conta do mercado, não é um mercado muito grande, é um mercado que tem restrições, principalmente quando se fala de retorno financeiro. Nem toda a causa ambiental, que é bonita, tem algum retorno financeiro, mas de qualquer forma isso nunca foi uma preocupação
da minha atuação, né, nem do meu escritório. Né? Nós trabalhamos em causas independentemente do valor financeiro, porque nós temos como princípio, né, e como gosto mesmo, né, advogar em prol do meio ambiente. Que a gente trabalha para uma associação dos servidores, né, da área ambiental. Então essa associação tem algumas questões ambientais, né? E aí nós já ajuizamos então algumas ações para eles. Fizemos uma ação, né, uma DIN, justamente visando o correto procedimento da criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Essa é uma DIN que foi ajuizada em 2008, ela foi julgada em 2012, né, no primeiro semestre de 2012. É uma ação que foi julgada inicialmente procedente, né, justamente porque foi detectado um vício, né, formal na criação do Instituto Chico Mendes, que obviamente tem um impacto ambiental, porque é um órgão que cuida praticamente de todas, né, as unidades de conservação federal, né. E no dia seguinte houve uma comoção nacional muito grande por conta que esse vício formal da criação do Instituto Chico Mendes, ele teria impacto em todas as medidas provisórias do país, porque se desrespeitando, né, o parágrafo 9º do artigo 62, né, as medidas provisórias não estavam passando pela comissão mista de deputados e senadores antes de ser submetida ao plenário, à votação. Então, essa medida provisória que criou o Instituto Chico Mendes, ela não passou por essa comissão mista. E foi isso que foi decidido pelo plenário do Supremo, de que deveria ter passado, né? E foi nisso que foi dada inicialmente a procedência da ação. E todas as outras medidas provisórias também não estavam passando por essa comissão mista, né? Então, isso levou o Supremo, no dia seguinte, a modular o julgamento, né, para julgar improcedente a ação, a DIN 4029, mas no mérito, dizendo que os argumentos estavam corretos, né, e mandando uma ordem tanto para o Congresso Nacional quanto para a Presidência da República, para que daqui para frente fosse obedecido esse rito processual de passagem pela comissão mista de deputados e senadores. Então, em resumo, é uma ação que ela teve um cunho, vamos dizer assim, não ambiental de defender uma determinada área, mas sim de zelar pela criação correta de um determinado órgão, né? Porque esses órgãos ambientais não podem ser criados do dia para a noite, né? São órgãos que precisam de uma maturação. Então, a DIN foi ajuizada não contra a criação do próprio órgão, mas sim para que o órgão tivesse um nascimento correto diante da legislação e do princípio da legalidade. E foi isso que foi reconhecido pelo Supremo, né, e que acabou depois, ao final, impactando a forma de tramitação de todas as medidas provisórias a partir de então. Você vê no próximo bloco, conselheiros federais da Ordem decidem a favor da aprovação da PEC 37 em tramitação no Congresso. O programa OAB Nacional volta já. Não saia daí. Por ampla maioria, o plenário da Ordem dos Advogados do Brasil declarou ser favorável à aprovação da proposta de emenda à Constituição número 37 em tramitação no Congresso Nacional. A decisão dos conselheiros manteve o entendimento histórico da entidade, segundo o qual o Ministério Público não tem competência para conduzir investigação criminal. A discussão levou mais de 4 horas e teve divergências. Em seu voto, o relator da matéria, conselheiro federal por Pernambuco, Leonardo Ascioli, disse que a OAB não deveria se manifestar em relação à PEC 37. Ao se aprovar a PEC na redação que se apresenta e com base na clara antinomia entre os dispositivos constitucionais já citados, haverá aso para entender-se pela completa exclusão do Ministério Público de toda a fase inquisitorial, o que será prejudicial para a rápida e eficaz elucidação dos crimes.
Meu entendimento dessa forma é que o caminho mais adequado não seria o da PEC, mas da regulamentação e limitação das atividades do MP enquanto órgão colaborativo de investigação através de lei ordinária. Na mesma lei deveria ser também regulamentada a responsabilização criminal dos membros do Ministério Público em razão de sua omissão, inclusive com o dever de fiscalizar a atividade policial ou atuação desproporcional e infundada sem prejuízo à submissão dos seus membros às penas da Lei 4.898 de 1965. Em face das considerações expostas, propomos esse plenário a manutenção do entendimento já esposado anteriormente por esse Conselho, no sentido de que a atividade de investigação do Ministério Público está restrita às hipóteses constitucionalmente previstas, artigo 129, inciso 7º e 8º, devendo esse atuar apenas em caráter de colaboração com a polícia, sem, contudo, conduzir ou presidir a fase inquisitorial do processo penal. A manifestação pela desnecessidade da PEC 37. Eis que o sistema jurídico atual já prevê a ausência de amplos poderes de investigação do Ministério Público, sendo que a aprovação da emenda traria no seu bojo uma antinomia entre o dispositivo constitucional que se pretende inserir e os atuais dispositivos que regem a atuação do parquê, findando por extirpar por total seus poderes de investigação e fiscalização sobre a atividade da polícia. O ex-presidente nacional da OAB, José Roberto Batóquio, abriu divergência. Ele sugeriu que o Conselho Federal da Ordem mantivesse a posição já adotada pela entidade sobre o tema e se posicionasse de forma favorável à proposta em tramitação no Congresso. Quanto ao Ministério Público conduzir e presidir investigações criminais, este Conselho se manifestou 3 vezes. 3 vezes. 2 aqui e uma vez numa ação direta de inconstitucionalidade. Entendo isto matéria vencida, preclusa. De outra parte, como está em tramitação no Congresso Nacional, eu estou propondo que este Conselho dê apoio à PEC 37. O conselheiro federal por São Paulo, Luiz Flávio Borges Durso, também defendeu a aprovação da PEC. Subversão do que está aí pode trazer consequências danosas ao sistema todo. Não é só o Ministério Público fazer esta ou aquela diligência. É porque isto deságua necessariamente na nossa atividade, no desequilíbrio de paridade de armas que nós precisamos ter. Com todas as homenagens que eu faço ao Ministério Público. O Ministério Público não é instituição de segunda categoria, não. Ministério Público é instituição de primeira categoria. Em pé de igualdade com a magistratura, em pé de igualdade com a Ordem dos Advogados do Brasil, com a defesa. Esse equilíbrio precisa prevalecer. O que não pode é dotar uma parte desse Estado de superpoderes. E essa história de que pode o mais, pode o menos, já foi dito. Isso é balela, isso é conversa para a mídia. Porque se assim fosse, o juiz poderia investigar, poderia processar e poderia julgar. Não pode no Brasil. Por quê? Porque nós temos uma ordem constitucional que precisa ser respeitada. Encerro. Não precisamos da PEC, mas hoje a PEC está aí. Se nós não apoiarmos a PEC e ela não for aprovada, o recado para a nação será o inverso, que o Ministério Público haverá de ter poderes para desequilibrar todo esse sistema. Para o secretário-geral adjunto da Ordem, Cláudio Stabile, a OAB tem que manter sua missão histórica de atuar como um contrapeso ao poder. A Ordem, o dia que ela se afastar da sua missão histórica de fazer o contrapeso ao poder, ela perderá o respeito da sociedade. O cidadão, quando processado, ele está sozinho diante do poder do Estado. Ele só tem o advogado ao seu lado. O que a OAB sempre discutiu, seja por Sobral Pinto, seja por Raimundo Faoro, seja por Rui Barbosa, seja por todos os nossos dirigentes, sempre foi como limitar o poder, como dar mais poder à sociedade e ao cidadão. Aquele cidadão que está sozinho diante do aparato do Estado. E por isso nós ajudamos, pleiteamos pela criação do Conselho Nacional de Justiça para controlar e limitar o poder judiciário. Nós lutamos pela criação do CNMP para controlar e limitar o poder do Ministério Público. E nós lutamos todo dia para que não voltemos ao passado e que existam poderes absolutos na sociedade brasileira. Nós já sofremos muito com poderes absolutos.
Então, creio que essa discussão hoje é importantíssima, porque é uma discussão sobre cidadania, uma discussão sobre liberdade, é uma discussão sobre democracia e é uma discussão de como a ordem deve permanecer na sua missão histórica de impedir que no país tenhamos poderes absolutos. E não entendo que não é através de estatística, porque se for através de estatística e nós vermos os processos que são julgados no judiciário, daqui a pouco um aventureiro dirá, o judiciário não cumpre sua missão, o judiciário julga 20% dos processos, vamos criar tribunais de exceção, que seria também um atentado à democracia. Nas minhas manifestações sempre disse, o Ministério Público, pela Constituição de 88, tem todos os poderes necessários para exercer a sua função, seja para combater a corrupção, seja para punir o crime de menor potencial ofensivo. No final das discussões, o Conselho Federal decidiu por ampla maioria manter o entendimento da Ordem dos Advogados do Brasil, segundo o qual o Ministério Público não tem competência para conduzir investigação criminal. Os conselheiros declararam apoio à aprovação à proposta de emenda à Constituição 37, que trata do assunto. O plenário do Conselho Federal da OAB, por ampla maioria, expressiva maioria de seus integrantes, declaram apoio à PEC 37. E assim o faz por considerar que no Brasil nós temos um sistema de freios e contrapesos, ao entender que o nosso sistema constitucional é muito claro ao dar a atribuição para a polícia no sentido de que ela proceda à investigação. E ao Ministério Público que proceda à fiscalização do trabalho policial. A fiscalização não só para evitar o excesso invasivo nos direitos e garantias da pessoa, mas para evitar também que a polícia não investigue adequadamente, que a polícia proteja. O trabalho de fiscalização do Ministério Público é fundamental nesse sistema de freios e contrapesos. Dentro, portanto, do pensamento do plenário do Conselho Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil passa a se manifestar de modo uníssono em todos os cantos desse país, postulando, batalhando e empregando toda a sua força no sentido da aprovação da PEC 37. O plenário decidiu ainda criar uma comissão destinada a oferecer sugestões para aprimorar o texto da proposta de emenda à Constituição. A Comissão Especial de Acompanhamento e Aperfeiçoamento da PEC 37 será presidida pelo ex-presidente da Ordem, José Roberto Batóquio, e terá como integrantes os conselheiros federais Leonardo Ascioli, de Pernambuco, Everaldo Patriota, de Alagoas, e Fernando Santana, da Bahia. Depois do intervalo, você confere documentário sobre a vida e a atuação jurídica de Sobral Pinto ganha o apoio do Conselho Federal da Ordem. Nós voltamos em instantes. Até já. O Conselho Federal da OAB assinou um convênio para instituir o apoio da entidade ao documentário Sobral, o homem que não tinha preço. A intenção é somar esforços e obter recursos necessários para o lançamento do filme previsto para o mês de novembro deste ano. O documentário retrata a vida e a atuação jurídica do advogado Sobral Pinto, considerado um exemplo de luta para a advocacia nacional e para a cidadania brasileira. Quando a lei parecia não existir, Sobral significou, durante a ditadura, a salvação de algumas vidas. Ele lutou por justiça. Ele era extremamente corajoso. São 80 minutos de história, narrada em cidades como Brasília, Rio de Janeiro, Recife. O protagonista, Heráclito Fontoura Sobral Pinto. Criminalista famoso por defender presos políticos na ditadura e avô de Paula Fiuza, a diretora do documentário.
resolvi fazer esse documentário motivada pela figura que ele era, porque eu acho que ele é muito importante para o Brasil. Era uma figura que estava ficando esquecida, né? As novas gerações, ele morreu já faz mais de 20 anos, as novas gerações não sabem nem quem ele foi. E acho que ele é um exemplo de ética, de uma coisa que está faltando muito hoje em dia no Brasil. E acho que é um exemplo não só para todo o país, como para os advogados também, etc. Então, assim, para mim, a primeira motivação foi isso. Eu falei, quero resgatar essa figura histórica, que eu sei que ele foi, né, e que eu acho que está fazendo muita falta nesse momento do Brasil, né, que a gente vê tantos escândalos, tanta corrupção, etc. Partindo daí, eu dei um mergulho, né, como eu estava te falando, que foi uma coisa reveladora para mim. Durante a produção do documentário, para contar a vida e a atuação do jurista, Paula fez descobertas sobre o avô. Descobri coisas que eu revelei à minha mãe, inclusive. Detalhes assim de, por exemplo, as fitas do STM, que foi o nosso amigo Fernando Fernandes que resgatou pra gente, né? As defesas que ele fazia, a minha mãe nunca o assistiu em ação no tribunal. Ele não gostava que a família fosse, né? Então a minha mãe ouviu comigo, pela primeira vez, a voz dele gravada, entendeu? Sabe, defendendo os presos políticos no auge da ditadura. E, assim, você imaginava, você consegue visualizar a figura dele botando o dedo na cara dos ministros militares, né, e dizendo, não é possível que isso continue a perdurar nesse país, gritando dentro do STM. Quer dizer, ele era uma figura de uma coragem, de uma resistência que eu sabia, mas eu não tinha noção da extensão do que ele fez, né? Então, assim, um monte de casos que ele defendeu, enfim, toda a atuação dele, a peregrinação dele, né, pelas prisões e para tentar defender todo mundo, né, que estava em perigo, né, sob as ditaduras diversas, né, na verdade, porque ele começou desde a ditadura Vargas, né? Contra a força, ele usou as palavras. O major disse a ele que então ele estava preso. E ele respondeu, preso coisa nenhuma. Ele fazia discurso para os outros presos, causou uma verdadeira revolução dentro daquele batalhão. Ele não foi um animal domesticado. Ele realmente não se vendia, ele não cobrava dos clientes. Não havia nada nesse mundo que o fizesse abrir mão da própria convicção por qualquer coisa material. E ele estava muito bem assim. Ele morreu, eu não vou dizer pobre, mas assim, não deixou herança nenhuma, né? Então, assim, era uma coisa, quase que uma missão, sabe? Ele era um missionário, eu acho. E porque ele acreditava apaixonadamente na defesa da justiça, das liberdades. Às vezes, oh meu Deus, como que eu vou pagar isto hoje? Aí a mamãe dizia, Heráclito, cobra dos seus clientes. Talvez chame mais atenção esse lado pessoal dele, porque é uma coisa que as pessoas conheciam menos, né? Hoje em dia tem poucas pessoas que conviveram com ele que estão aí ainda, né? Ele faria 120 anos esse ano, né? Então as pessoas talvez tenham a ideia de que era uma pessoa muito sisuda, né? Por ser uma pessoa muito retilínea, de caráter, de princípios, né? E muito católico, né? Então assim, as pessoas de um modo geral acham que ele era uma pessoa muito séria e ele não era, né? Ele era uma pessoa retilínea de caráter, assim, uma ética inabalável, mas era uma pessoa leve, espirituosa. E eu acho que essa leveza vinha muito de ser uma pessoa que estava tranquila com a própria consciência e que era muito feliz de cumprir aquela missão, né? De buscar cumprir aquela missão que ele acreditava que ele tinha, que era de defender a liberdade. Um homem que não se vendeu jamais. Não era movido por remuneração, quer dizer, recusava causas milionárias. Juscelino queria indicá-lo para ser membro do STF, Supremo Tribunal. Ele rejeitou. E eu então achei que era de meu dever dizer, não senhor, eu intervim para defender a Constituição e a eleição do homem eleito, e não para ter vantagem. O Pleno da OAB assistiu ao trailer. O filme vai ser lançado em novembro. Na sessão do Conselho, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado, assinou um convênio manifestando o apoio da entidade ao documentário. O Conselho Federal assume o compromisso com a divulgação do filme, com esforços do lançamento, para que ele tenha a maior aceitação possível. Não há desembolso de recursos por parte do Conselho Federal, apenas o apoio institucional e de divulgação como essa que está sendo feita nesse momento. Então, nesse momento, faço assinatura pelo Conselho Federal do acordo.
Na ocasião, o presidente da Ordem anunciou a criação da Medalha Sobral Pinto para homenagear personalidades que defendam a democracia, as liberdades civis e a evolução do direito no país. Era um advogado nato, era o ícone da nossa organização. Nós não podemos perder a memória dessas pessoas que fizeram com que a Ordem dos Advogados do Brasil fosse o que ela é hoje, uma entidade séria, respeitada e que guarda a memória dos seus grandes nomes e que construíram essa nossa entidade. Sem mencionar o fato de que Sobral também esteve preso e era anticomunista, não era nenhum subversivo, esteve preso pela sua independência, pela sua coragem, que deve ser qualidade de todos nós, advogados, de termos a espinha vertebral rígida, anquilosada, que não se curva aos poderosos e aos opressores. Sobral era inadministrável. Ele, quando conselheiro, e me contaram que o presidente na época era Herman Baeta, o conselheiro Sobral Pinto, ele solicitou a palavra e foi longe na sua manifestação dentro do conselho. Ele, quando se entusiasmava, ele falava bastante e tinha um assunto muito importante na pauta. E um conselheiro, que segundo também me colocaram, era do Espírito Santo, levantou e foi até Baeta. Ele disse: presidente Baeta, precisa cortar a palavra do doutor Sobral, porque senão nós não vamos decidir nada hoje aqui. Daí o Baeta disse: não tem problema, eu te passo a presidência e você corta a palavra dele. Se é verdade, como de fato é, que a advocacia é a casa da liberdade, a liberdade tem um nome de Sobral Pinto na nossa história. Porque raramente nós poderíamos encontrar um advogado que tenha resistido com fibra e coragem à ditadura Vargas no Estado Novo. Resistira ao primeiro golpe da UDN, quando não se quis empossar Juscelino Kubitschek. E depois, na ditadura militar, foram o primeiro, dentro desta casa, a usar a expressão ditadura militar, aquele regime que era imposto ao Brasil, quando todos tinham medo e a própria ordem vacilava no apoio ao sistema. Não é sem razão que ele termina os tempos na vida dele conclamando o povo nas diretas jás a que voltasse a democracia. Veja que longo período com a mesma coerência para o mesmo personagem. Acho que a Ordem faz justiça quando registra o nome de Sobral nesse filme, mas acho que nós podíamos avançar mais, como já tem sido debatido, de nós criarmos internamente uma medalha com o nome desse personagem que simboliza a advocacia, que não quis outra atividade que fosse a advocacia. É raro encontrar alguém que tenha dito isso. Sou advogado, vou morrer advogado, porque a minha ideia não morre. E Sobral é isso. Com os aplausos do Conselho Federal, do plenário, a diretoria considera aprovada a ideia do presidente César Brito de um prêmio Sobral Pinto e também considerará a ideia do presidente Glombe, no sentido de que possamos, assim que ocorra o lançamento, que será feito em novembro, o Conselho Federal, e obviamente após a divulgação na grande tela, também adquirir adquirir cópias do filme para exibição nas seccionais, nas subseccionais. É a proposta do conselheiro Glombe, que creio que tem a adesão de todos. Eu acho que a Ordem, né, é representativa de todos os advogados, né? Ele era um advogado, né, enfim, uma entidade que luta pela liberdade, e eu acho que a gente precisa muito fazer com que esse filme chegue ao maior número possível de pessoas. Então eu acho que o apoio da Ordem é fundamental, né, para a divulgação do filme, para o momento do lançamento do filme. É fundamental. Esse filme precisa ser visto. Um homem que nunca deixou de acreditar. Eu confio na justiça e confio na vitória final do bem. Todo poder emana do povo e em seu nome deve de ser exercido. E nós terminamos aqui o programa OAB Nacional de hoje, mas na semana que vem nós estaremos de volta. Nosso encontro está marcado. Até lá.